Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje o jogo do Atlético, hoje o jogo do Furacão. Vai lá no site da KTO, faz sua aposta no jogo. Se você acha que o Atlético vai ganhar esse primeiro grande desafio do Campeonato Paranaense, ou se você não tá acreditando muito no Atlético, acho que as coisas não vão acontecer nesse jogo contra o Operário, você tem a opção de ir lá na KTO também. E a gente já falou sobre o time, a gente já trouxe a escalação em primeira mão aqui para vocês, a entrada do Dudu no time titular, a manutenção de uma base que o técnico Maurício Barbieri vem utilizando nesses últimos jogos, mas eu quero ir além. É interessante a manutenção do time, é interessante. Por exemplo, deixa eu destacar alguns pontos que eu acho que tem valor no time titular do Atlético. A dupla Beleza e Léo Pelé. Acho que é uma dupla que precisa ganhar entrosamento pra gente melhorar nosso desempenho defensivo. Acho que é interessante, pô, a gente consolidar algumas referências ali. Zapelli surge como uma referência nesse começo de temporada. O próprio Luiz Fernando, o próprio Raul. Acho interessante João e Zapelli sendo mantidos. Ainda não deu certo, mas eu tenho total convicção que está muito próximo de dar certo, e a partir do momento que darem certo, esses garotos eles têm um potencial muito grande de serem a grande cereja do bolo desse Atlético na próxima temporada. Mas eu não vim aqui falar sobre isso, sobre o time titular. Eu venho aqui falar sobre o banco de reservas. A gente tem o privilégio de trazer a informação para vocês em primeira mão, então no final das contas a gente também tem o privilégio de saber o que nos aguarda vindo do banco de reservas. E acho muito importante quando a gente olha para o banco de reservas e a gente entende que talvez o banco de reservas tenha mais respostas que o time titular, não necessariamente seja melhor, mas possa nos ajudar, isso é óbvio. O Atlético tem conteúdo para tirar do banco de reservas, o Atlético tem bons jogadores para tirar do banco de reservas, mas até pensando na formação do time titular. E eu vou explicar para vocês o porquê. E eu quero começar com o Léo Derick. Ah, Thiago, mas o Léo Derick ele surge nesse início de temporada como a projeção do possível grande jogador que o Atlético vai revelar na temporada. Assim, eu tinha três nomes assim que eu acreditava que tinham muito potencial de explodir no ano. Arthur Dias, que tá com a seleção, o Dudu que se machucou e o Léo. Então, no final das contas, quando a gente vê o Léo, a gente não tá vendo simplesmente o jogador que pode ou não ser titular ao longo do Campeonato Paranaense. Quando a gente vê o Léo, a gente fala de um possível jogador que, ao atingir o nível técnico que a gente imagina, vai ser mais uma grande revelação do clube. Então, assim, pedir calma para avaliação do Léo Derick é justo. Mas ao mesmo tempo, se empolgar com o Léo Derick é tão justo quanto. Porque é um lateral que te entrega profundidade, é um lateral que te entrega capacidade técnica de associação, é um lateral que te entrega presença ofensiva absurda, é um lateral que te entrega até uma segurança ali no setor para quem acompanha a base do Atlético, sabe? Então, como a gente não vai querer ver esse garoto tendo cada vez mais minutos? E eu espero que o Barbieri entenda isso. Que o Léo Derick merece cada vez mais minutos. Que o Léo Derick tá pedindo passagem. É um nome que, assim, volto a dizer, acredito que vai assumir a titularidade ao natural. E olha que eu nem tô comprando essa teoria de hate ao Fernando, que o Fernando não presta, que o Fernando não joga nada. Não, acho que o Fernando pode ser um lateral estável para a Série B. Só que a gente tem uma bomba. Ano passado, por exemplo, o Santos revela com o JP Sherman, uma bomba. E ele vai muito bem. Imagina se o Santos fica travando o JP para botar o Rainer da vida. É isso que eu acho que o Atlético não pode fazer. E esse é só o primeiro nome vindo do banco de reservas que pode mudar completamente o jogo do Atlético, fazer com que o corredor pela esquerda seja muito melhor, trazer alternativas ofensivas. Outro nome que inclusive vem treinando muito próximo do Léo Derick, vem fazendo esse lado esquerdo, esse corredor esquerdo do time reserva, é o Isaac. E o Isaac, eu vou ter mais calma do que eu tô tendo com o Léo Derick. Eu acho que o Isaac exige mais calma do que o Léo Derick nesse momento, até porque a gente viu muito menos do Isaac do que do Léo. O Léo, a gente tem todo um conhecimento da história dele no Atlético na base. O Isaac, em média, é muito bom. O Isaac, pelo que a gente viu, o Isaac, pelo o que ele apresentou em curto prazo, o Isaac, pelo momento de recorte ali do jogo contra o Azures,
é um jogador que, tanto em questão de gesto técnico, tanto em questão de botar fogo no jogo, pelos dribles, pela capacidade de flutuar no campo ofensivo, pela capacidade de finalizar, é um jogador que eu acho que o Atlético precisa continuar apostando. E essa aposta, assim como, por exemplo, hoje uma aposta no Real Madrid, lá no site da KTO, parece que foi uma aposta muito acertada. Parece que foi uma aposta muito coerente. E é muito engraçado, né? Quando a gente não dá nada pelo jogador, e o jogador realmente não vinha num grande momento pelo Fluminense, o jogador ele chega e surpreende. E vem sendo muito legal me surpreender com o Isaac. Porque é uma peça que eu acho que a gente não tinha no elenco, principalmente depois de perder o Coelho, que era essa peça do 1 contra 1, que era essa peça da capacidade de drible, que era essa peça com capacidade de quebrar defesas a partir de um enfrentamento individual contra o defensor adversário. Então é outro jogador que eu quero ver uma minutagem muito grande. Eu quero que, pô, tenha, sei lá, nesse jogo, 25, 30 minutos, para mostrar o que ele sabe e incomodar o Operário. Tenho total certeza que o Isaac pode incomodar muito o Operário. E para terminar vindo do banco, óbvio que tem alternativas que podem sair do banco e ainda existe a mínima esperança de dar um retorno, tá? Como é o caso do volante Juninho, que já foi um grande destaque da base do Atlético, mas não conseguiu se manter. O próprio RH, é um jogador que quando entrou participou de 2 gols. Eu acho que é interessante a curiosidade nesses nomes. Mas se a gente for levar em consideração o Allan Kardec. O Allan Kardec pode ser a solução para o ataque do Atlético. O Allan Kardec pode ser o jogador que faz com que o Atlético tenha um atacante de respeito, pelo menos para cenário de Campeonato Paranaense Série B. O grande ponto é, fisicamente está bem? Fisicamente estando bem, o problema do Allan Kardec nunca foi técnico. O problema do Allan Kardec nunca foi no sentido de ser um jogador ruim. Isso ele nunca foi e não será. Então, acho que assim, o Atlético ele tem um volume ofensivo que, por enquanto, para mim, vem sendo a grande notícia que a gente tem na temporada. Tantas chances criadas contra o Azures, a goleada contra o Rio Branco, que é um time que cria bastante e vai fazer com que essa bola chegue até o Allan. Aí vamos ver se ele vai conseguir se impor contra os adversários, se ele vai conseguir se impor contra os outros zagueiros. Se o Allan conseguir fazer isso, eu tenho certeza que a gente vai ter um atacante muito relevante. Então, assim, são 3 nomes que hoje são reservas, mas a qualquer momento podem ser titulares. São 3 nomes que podem ser reservas, que a qualquer momento podem assumir vagas ali e serem jogadores importantes. Então a gente começa querendo que o time titular dê a melhor resposta do mundo, mas a gente também começa com essa dose de barra curiosidade, barra expectativa, barra desejo de ver o time com algumas peças vindo do banco de reservas. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.